Na Gabi? última você só corrigiu. Eu só fiz Tirou dúvidas. dúvidas, isso. Tirou dúvidas. Beleza, obrigada, Gabi. De Então, nada. na aula de hoje, eu vou começar, portanto, movimento variado. Deixa eu botar o chat aqui de volta. E vamos lá. Então, estou começando uma parte nova do assunto, que é movimento retilíneo uniformemente variado. Então, caderno de física na mão, gente. Tá na mão aí o caderno de física? Vamos começar. Coloca a data de hoje. Hoje é dia 2 de junho, 2/6. E aí coloquem o título Movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vamos abreviar para MRUV, tá? E eu já vou explicar para vocês por que é importante ter todas essas palavrinhas. Por que eu não posso falar só movimento variado? Por que eu não posso falar só movimento retilíneo variado? Ou por que eu não posso falar só movimento retilíneo uniforme, né? A gente já até estudou ele, né? Por que eu tenho que usar todas essas palavrinhas, tá? A gente já vai entender um pouquinho. Quando nós vamos falar em movimento variado, só movimento variado, surge para nós um conceito que alguns aqui já ouviram falar, que é o conceito de aceleração, tá? Então, o que vem a ser aceleração, primeiro Mac? Quem me diria o que é aceleração? Vou esperar vocês falarem um pouquinho. Eu não tenho quase escutar vocês. É você diminuir ou aumentar a sua velocidade. É diminuir ou aumentar a velocidade? Isso é aceleração? É a variação da velocidade de acordo com o tempo? Ah, muito bem. É a variação da velocidade de acordo com o tempo. Então, ser apenas uma mudança de velocidade não me garante a aceleração, tá? Eu preciso saber quanto tempo demorou para essa mudança de velocidade acontecer. Então, imaginem vocês o seguinte, que eu estou dirigindo um carro a 100 km por hora e eu preciso diminuir essa velocidade porque eu estou chegando perto de um semáforo. Eu quero diminuir essa velocidade para 10 km por hora. Tá? Vou diminuir, estou chegando ali perto do semáforo. Teve uma variação de velocidade aqui, de 100 para 10, concordam? De quanto foi essa variação de velocidade? 90. 90. Então, variou 90. Beleza, Ismael, variou 90. Agora, será que eu tive uma grande aceleração quando eu diminui em 90 km por hora? Ou será que eu tive uma pequena aceleração? Então, a aceleração não é só a mudança de velocidade. Eu preciso saber quanto tempo demorou para essa velocidade variar, tá? Eu já vou falar de aceleração negativa, tá? Então, quanto tempo será que demorou para essa velocidade variar? Se eu falar para vocês que demorou 10 segundos, ó, então tá bom, né? Você variou em 90 km por hora, essa sua velocidade, em 10 segundos. Beleza. Então, se você vê um semáforo bem próximo de você, você consegue parar a tempo se o semáforo ficar vermelho. Né? Tem 10 segundos aí para você parar. Agora, se eu falar para vocês que o meu carro demora 2 horas para variar a velocidade dele de 100 km por hora para 10 km por hora, eu vou ter problemas, não vou? Se meu carro demorar 2 horas para fazer isso. Ismael disse que sim. Imagina, eu vejo um semáforo. Eu preciso parar. Eu estou vindo a 100 km por hora. Eu preciso parar no semáforo. Parar significa fazer a velocidade ser zero. O meu carro demora 2 horas para fazer isso. Gente, eu não vou conseguir parar no semáforo. Tá? Então,
A aceleração está obrigatoriamente relacionada com o tempo. Mas de que maneira ela vai se relacionar com o tempo? Ela não é diretamente proporcional. A gente já viu isso, ó. Se for 10 segundos, opa, variei de 100 para 10 em 10 segundos, foi rapidinho. Agora, se eu variei de 100 para 10 em 2 horas, gente, eu demorei muito tempo para fazer isso. Então, a aceleração, ela é inversamente proporcional com o tempo. Quanto menos tempo, maior é a minha aceleração. Quanto mais tempo, menor é a minha aceleração. Então, eu vou colocar, assim, uma expressão para aceleração. Ó. Aceleração é variação, ao delta, variação de velocidade, que acontece durante um certo intervalo de tempo. Então, ela é delta V sobre delta T. O que é delta V? Variação de velocidade. O que é delta T? Variação de tempo. O delta T está no denominador, está aqui embaixo na minha fração. Quanto maior o denominador, menor o resultado da minha fração. Quanto menor o denominador, maior é o resultado da minha fração. Velocidade é uma grandeza vetorial. Portanto, a aceleração também é uma grandeza vetorial. Sempre que nós falarmos em mudança de velocidade, aqui a gente vai pensar do seguinte: pode ser uma mudança na direção, pode ser uma mudança no sentido e pode ser uma mudança no módulo. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenho uma trajetória, vou fazer um rabisco aqui embaixo, daqui a pouco eu apago, só para ver se vocês entenderem. Eu tenho aqui um objeto que está com uma velocidade, que eu vou chamar de V1, e depois eu olho para esse meu objeto, é o mesmo objeto, e ele está com uma velocidade V2. Só de olhar para esses vetores, o que eu descubro? Ó? A direção não mudou. O V1, direção horizontal. V2, horizontal. V1 para a direita. V2 para a direita. Então, eles têm a mesma direção e mesmo sentido. Mas olha o tamanho do vetor V1 e o tamanho do meu vetor V2. O V2 está maior do que o V1. Então, é um movimento variado. A velocidade mudou com o passar do tempo, tá? Então, está variando a velocidade. Beleza. De quanto foi a variação da velocidade? Não vamos nos livrar dos vetores tão cedo, tá? De quanto foi a variação de velocidade? Ó, eu estou escrevendo aqui, ó, delta V, e pus o símbolo de vetor em cima. O que é delta V? Velocidade final menos velocidade inicial. Isso aqui é um delta V, tá? Então, vamos lembrar lá dos vetores. O que significa menos V1? Menos V1 significa o meu vetor V1 ao contrário. Então, eu vou copiar aqui, ó, o V2. V2 está no horizontal para a direita. Eu não vou ficar fazendo isso aqui o tempo todo, tá, gente? É só para vocês entenderem agora no começo. V2 está para a direita. O V1 também está para a direita, mas eu quero menos V1. O que é o menos V1? É o V1 do contrário. Calma, não vai ter hipotenusa ainda não, Gabriel. Calma. Aqui está o meu menos V1. Tá? Só para lembrar. Quando eu tenho sinalzinho de menos, é porque eu inverti o sentido do meu vetor. Agora eu vou juntar esses dois vetores. Vetores de mesma direção e sentidos opostos, o que a gente fazia? Subtrair os módulos. Então, vai lá no V2 e tira o vetor menos V1. Tirei, ó, tá aqui em amarelinho. O que sobrou para mim, se eu tirei o meu vetor menos V1? Sobrou esse pedaço aqui, ó, que tem a direção e o sentido do V2. Mas ele não é o V2. O V2 era tudo isso. Eu tirei o V1.
Então, isso aqui é o tal do delta V. Meu vetor delta V. Se eu pegar esse vetor delta V e dividir pelo tempo, eu tenho a aceleração. Então, eu vou ter uma aceleração para o lado de cá. Está aqui a aceleração. Tá? Mudei apenas um módulo. Isso é, minha velocidade aqui era 20 metros por segundo. Aqui a minha velocidade passou a ser a 40 metros por segundo. Teve uma variação de velocidade? Teve. Mas isso não é aceleração, tá? Para ter aceleração, eu tenho que saber quanto tempo demorou. Mas, variou quanto a velocidade? De 20 para 40. De 20 para 40, quanto que variou? Velocidade final, 40. Velocidade inicial, 20. 40 menos 20, 20. E se aqui fosse 60? Variou a velocidade? Variou. Quanto variou? De 20 para 60, o que que eu faço? Velocidade final, 60, menos a velocidade inicial, que é 20. Nessa situação, eu mudei só um módulo, que é uma das características do meu vetor. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Vou pôr aqui uma outra situação para vocês. Eu poderia fazer o seguinte. Eu tenho um objeto que vai descrever uma circunferência. Aqui em cima, a velocidade do meu objeto é V1. E eu vou dizer assim para vocês, olha, esse V1, ele é 2 metros por segundo. Aqui, nessa posição, a velocidade do meu objeto está aqui, ó. E ela é V2. E o V2 também vale 2 metros por segundo. Opa! Será que teve aceleração aí? Teve. Tá? Por que que teve aceleração aqui? O V1 e o V2 têm módulos iguais. Mas aceleração não significa só mudança de módulo. Pode ser mudança de direção e de sentido. O módulo se manteve, mas a direção e o sentido não, gente. Se a direção e o sentido modificou, isso significa que tem aceleração. Isso é, eu tenho um delta V. Como é que eu calculo esse delta V? V2 menos V1. Quem é o V2? Ó, o V2 é o meu vetor que está aqui na vertical para baixo. Esse é o V2. Só que eu preciso do menos V1. Quem que é menos V1? É o V1 do contrário. Tá? O V1 aponta para a direita. Quem é o menos V1? O menos V1 é igual ao V1, porém, para a esquerda. Está aqui o menos V1. Olha o que aconteceu aqui. Eu uni origem com origem. Então, eu traço paralelas e acho aqui o meu vetor resultante. E esse vetor resultante é o que eu chamo de delta V. Eu não vou fazer Pitágoras, nada disso. Eu só estou mostrando para vocês, aqui eu calcularia por Pitágoras, mas eu só estou mostrando para vocês que eu posso manter módulos iguais e existir aceleração, tá? Por quê? Porque a aceleração não é só mudar o tamanho do meu vetor. Eu posso mudar a direção e posso mudar o sentido. Isso aqui nós vamos estudar mais para frente, tá? Isso aqui é o caso do movimento circular uniforme. Tem um movimento circular uniformemente variado? Tem. Aí o V1 e o V2, além de mudar de direção e sentido, muda também o tamanho dessas velocidades. Passa de 2 para 4, para 8, para 12 e assim por diante. Então, eu só estou querendo ressaltar aqui com vocês que para ser aceleração, tem que ter mudança em uma dessas coisinhas que está aqui. Para nós, fica fácil por enquanto, por qual motivo? Eu estou falando no movimento retilíneo. O que significa ele ser retilíneo? O meu vetor velocidade não vai mudar essa direção, gente.
Aqui mudou, não mudou? De horizontal para vertical. No caso do movimento retilíneo, não. Meu objeto está sempre andando ou na horizontal ou na vertical. Então, por isso que é importante aqui para nós a palavra retilíneo. Por que é importante eu escrever uniformemente? Imaginem o seguinte. O meu objeto, então só justificando porque tem todas aquelas letrinhas, tá? Então, imagina aqui, ó, o meu objeto, no t igual a 1 segundo, aqui eu vou pôr t igual a 2 segundos, aqui eu vou pôr t igual a 3 segundos, aqui t igual a 4, aqui t igual a 5, pus uma trajetória, tá bom? Aí, meu objeto está aqui com uma velocidade de 4 metros por segundo. Aí, aqui, a velocidade dele é 8. Aqui, a velocidade dele é 1. Aqui, a velocidade dele é 16. E aqui, a velocidade dele é 3. É um movimento uniformemente variado? Sim ou não? Sim, professora. Uniformemente variado? Não sei. Mas o que seria uniformemente? Significa uniformemente. Que varia que varia da mesma coisa, que varia a mesma quantidade, é isso, professora? Isso. Por que as pessoas usam uniforme? Tem escolas que usam uniformes. O que é uniforme na escola? Para deixar todo mundo igual. Para deixar todo mundo igual, com a mesma roupinha, não é isso? Por que aqui eu tenho a palavra uniforme? Porque eu quero que todos eles sejam iguais. E aqui está sendo tudo igual, essa variação de velocidade? Não. Não. O tempo até variou igual, é 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo e 1 segundo. Mas a velocidade não. De 4 para 8, ela variou quanto? 4. E de 8 para 1? Menos 7. Isso. E de 1 para 16? 15. E de 16 para 3? Tá certo, menos 13. Então, ela não variou o tempo todo da mesma forma. Variar o tempo todo da mesma forma significa que a aceleração não muda. Então, eu diria, ó, aqui a velocidade dele é 4, aqui é 8, aqui é 12, aqui é 16, aqui é 20. É um movimento uniformemente variado? Sim. Sim. O Cutuca não tem uniforme, né? Aqui não é um movimento uniformemente, aqui é um movimento uniformemente variado. Por qual sentido que é uniformemente variado? Ó? Porque a cada 1 segundo, a velocidade sempre está variando em 4 metros por segundo. Tá? O Cutuca não tem uniforme, gente. Não tem. Uniforme normalmente é coisa de escola particular. Tá? Que aí eles querem padronizar e deixar todos os alunos iguaizinhos. Então, aqui eu tenho sempre a mesma variação de velocidade. Por isso que é importante para nós, ó, facilita a nossa vida ser em linha reta? É claro que facilita, porque eu sei que eu não vou cair no Pitágoras. Facilita a variação da velocidade ser sempre a mesma? Sim, porque aí a aceleração não muda. Se esses valores aqui começarem a ficar aleatórios, a aceleração está mudando com o passar do tempo, aí ferrou. Aí é um movimento variado e não uniformemente variado, tá? Então, compreensível, por que eu coloquei todas aquelas palavrinhas lá em cima? Por que é M, R, U, V? Espero que tenha ficado aí compreensível. Sim ou não? Põe um ponto para mim quem entendeu por que eu tenho Professora, palavrinhas. Oi? a gente vai aprender movimento retilíneo variado? Eu vou dar algumas situações que vai acontecer isso, tá? Mas nós não vamos aprender as equações dele, não. Mas vai acontecer aí num gráfico, e tá com uma velocidade num trecho, depois outra velocidade no outro trecho. Vai acontecer? Vai, tá? Mas ele vai ter trechos de acelerações constantes, ok? Então, nós não vamos fazer nada, por enquanto, muito complexo.
Então, deixa eu só colocar aqui de novo. Direção, sentido e módulo. Então, compreendido por que eu tenho... Vai ter encontros depois dessas situações, mas calma, Bruno. Vamos devagar, tá? Vamos primeiro entender o que é aceleração, ok? Não, isso não cai na provinha, Ismael. A provinha é só ter movimento uniforme, tá? Uma coisa importante, que aí eu vou aproveitar a fala aí do Ismael da provinha, para lembrar que a provinha é só MRU. E sempre que eu falo em aceleração, gente, presta atenção aqui, ó. Sempre que eu falo em aceleração, eu não posso mais usar a expressão delta S sobre delta T. Eu não posso mais, tá? Quando eu falo em aceleração, eu não posso usar S igual a S0 mais V vezes T. Eu não posso usar isso, ok? Anotem isso bem grande, gente, no caderno de vocês. Falou em aceleração, acabou isso aqui, ó. Delta S sobre delta T e S igual a S0 mais VT. Isso deixa de existir para nós, tá? Isso aqui só existe quando a aceleração é zero. O que significa aceleração ser zero? Não tem aceleração. Aí eu posso usar essas expressões. Mas se a aceleração é qualquer número diferente de zero, isso aqui já não me serve mais. Tá? Então, a partir de agora, até a provinha eu uso V igual a delta S sobre delta T, sorvete, beleza. Mas depois dessa provinha, esquece, eu não vou usar isso. Agora eu vou usar a partir do conceito de aceleração. Uma coisa importante, eu não escrevi aceleração como V sobre T, ok? Aceleração não é velocidade dividida por tempo. Eu também não escrevi que a aceleração era velocidade dividida por variação de tempo. Eu não escrevi isso, tá? O que eu escrevi, aceleração é mudança de velocidade, é ΔV sobre ΔT. Então, não pode esquecer esse delta aqui na frente, nem da velocidade e nem do tempo, tá? Como nós estamos falando em movimento retilíneo uniforme, se vocês quiserem, e eu vou fazer isso também, não precisa colocar o símbolo do vetor aí em cima, tá? Pode deixar sem o símbolo do vetor, ok? Porque é um movimento retilíneo, então não preciso colocar o símbolozinho do vetor. Eu vou colocar ainda os desenhos do vetor para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Que unidade tem a aceleração? Vamos prestar atenção aqui, tá? Que unidade esse bicho agora tem? Se eu pensar na unidade, isso aí, Gabriel. Se eu pensar na unidade da velocidade, velocidade em metros por segundo, dividido, vamos pensar na unidade do tempo. Qual é a unidade do tempo? Segundos. Então, seria metros por segundo, dividido por segundo. O que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui embaixo os segundos dividido por 1. Por que eu vou dividir esse segundo por 1? Porque qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma, tá? Só que quando eu divido por 1, fica mais nítido para mim que eu tenho uma fração na parte de cima e uma fração na parte de baixo. E quando a gente tem em matemática fração dividida por fração, o que o professor de matemática fala para a gente fazer? Copia a de cima é metros por segundo, e multiplica pelo inverso da de baixo. A de baixo é S de segundos sobre 1. O inverso dela é 1 sobre S. Aí eu vou multiplicar. M vezes 1, M. S vezes S, S ao quadrado. Então, no sistema internacional, a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado.
tá? Pode ser quilômetros por hora ao quadrado, Glaucia? Claro que pode, só que aí não é sistema internacional. Só um minutinho, Gabriel. Pode ser centímetros por segundo ao quadrado? Pode ser centímetros por segundo ao quadrado. Mas aí também não é sistema internacional, tá? Já vou falar com você. A nossa física acaba no terceiro ano? Não, Gabriel, se você quiser, você pode ficar 4, 5 anos comigo fazendo aula de física, não tem problema nenhum, Gabriel. Eu reprovo você esse ano, você fica fazendo mais vezes, né? Você quer fazer física quantos anos no Cutuca? Se você quiser fazer, acho que em 10 anos eles não deixam, não, Gabriel. Mas o mínimo é 3, tá? Um no primeiro, um no segundo e um no terceiro, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, até aqui, compreensível. Aceleração, variação de velocidade por tempo, compreensível, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas eu não quero a resposta agora, tá? Não quero. Eu quero que vocês pensem no chuveiro, tá? Na hora que for tomar banho, pensa. Ah, por que vai pensar no chuveiro, Glaucia? Ah, porque assim vocês já lavam o corpício e as ideias também. Ai, mas Glaucia, eu não tomo banho. Então, quando eu estiver fazendo o número 2, pensa no que eu vou perguntar agora, tá? Que aí você já alivia o intestino e alivia as merdas que tem lá na cabeça, né? Dá descarga, vai tudo embora. E aí você, pá, pensa na pergunta que eu fiz, tá? Então, é para pensar na hora do banho ou na hora do número 2, ok? Então, vamos lá. Qual que é a minha pergunta? Eu disse que a aceleração era ΔV sobre ΔT. Isso aqui no cantinho, ó. Eu não disse que a aceleração era ΔS dividido por ΔT ao quadrado. Ela não disse isso, gente. Eu não disse isso. Tá aqui, ó. Eu não disse isso, tá? Mas, se eu olhar para a unidade disso aqui, que unidade isso aqui vai ter, ó? Qual que é a unidade do S? É metros. Qual que é a unidade do T? É segundos. Ah, mas o T está ao quadrado. Ok, então é segundos ao quadrado. Eu não disse que a aceleração era ΔS por ΔT ao quadrado. Eu disse que a aceleração era ΔV sobre ΔT. A minha pergunta é: a aceleração pode ser escrita como ΔS sobre ΔT quadrado? Não? Essa é a minha pergunta. Não é para responder agora. Tinha esquecido. É para a hora que estiver tomando banho. Então, quando você estiver tomando banho, você toma banho, lava o corpício, cabelinho, passa bastante sabão, que assim você também lava as ideias, tá? Aí, vai todas as ideias embora ali pro ralo, junto com a água e o sabão, ok? Aí você pensa na minha pergunta, porque aí você já se livrou de todas as ideias ruins, antigas que estavam lá, tá? Tem gente que vai precisar fazer o número 2 primeiro, para esvaziar a mente, e aí depois toma um banho, né, para esvaziar mais ainda, deixar a mente limpinha, aí pensa, ok? Que é para não me falar merda na próxima aula, gente. Tá certo? Eu não quero ouvir besteira de vocês na próxima aula, tá? Eu quero assim, opa, Glaucia, é por causa disso aqui que você não falou. Tá certo? Então, é para pensar, tá? Tá chegando sábado, eu sei que as pessoas tomam banho de sábado, então pode ficar tranquilo. Lá no sábado, quando estiver tomando banho, aí pensa, tá bom? Ou se for fazer o número 2, hoje, amanhã, aí também pensa, tá? Beleza? Não é para rir não, Isa, é para fazer isso mesmo, Isa. Na hora que estiver tomando banho, tá, vai lá e pensa. Vai fazer o número 2, pensa. Ó, a aceleração, a professora falou que era isso, ela não falou que era aquilo outro. Por quê? Né? Será que eu posso falar que é isso? Não sei. Né? Tá aí para vocês pensarem no banheiro. Certo? Então, vamos voltar aqui. Aceleração, eu disse que era... Professora, até na hora que a gente foi no banheiro, tem que pensar na física agora, pô. É lógico. Você tem que pensar nas disciplinas da escola para não falar merda depois nas aulas, né? Então, tem que pensar, gente. Não é assim, não. Vai no número 2 lá, alivia tudo já. Limpa aí as ideias todas, para não falar besteira, certo? Então, já definimos a aceleração.
já sabemos a unidade da aceleração. Já é? Agora, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos aprender a classificar o movimento. Fala, Ismael. Pode falar. Ah, você quer que eu suba a tela? Pera lá, Ismael. Eu achei que você queria falar comigo, Ismael. Olha eu querendo falar com vocês, né? Vê se isso aqui é o suficiente, Ismael. Eu vou diminuir, Ismael, peraí. Aí, melhorou, Ismael? Ó. Tudo na tela, tá bonitinho agora, né? Eu não sei se você tá tirando print, se você tá copiando, o que você tá fazendo, mas eu tô aqui esperando, Ismael. A hora que você falar, que você me liberar, eu subo a tela, tá bom? Então, nós já sabemos o que é aceleração. Obrigada. Nós já sabemos a unidade da aceleração e tem uma perguntinha para pensar no banheiro. Agora, vamos falar um pouquinho de classificação do movimento, tá? Quando nós formos classificar um movimento que tem aceleração, nós vamos classificar, de certa forma, 50% com o que a gente já aprendeu. E os outros 50% é coisa que a gente vai aprender agora. Então, imaginem vocês, eu vou pôr 4 situações aqui. Imaginem uma trajetória retilínea, afinal eu estou no movimento retilíneo uniformemente variado. Imaginem uma trajetória retilínea, um objeto, eu vou pôr uns numerozinhos aqui para vocês, tá? Ele está na posição 0, com uma velocidade V1 para a direita. Ele vai parar na posição 10, é o mesmo objeto, tá? Ele vai parar na posição 10, com uma velocidade V2 maior do que o V1, mas também para a direita. Tem uma aceleração aí, tá certo? Como é que eu sei que tem uma aceleração aí? Oh, a velocidade aumentou, olha o tamanho do vetor V1, olha o tamanho do vetor V2, tá bem maior. Mas antes de pensar na aceleração, eu preciso classificar o movimento em progressivo ou retrógrado. Isso aqui é assunto da nossa provinha. Classificar o movimento. Quando é mesmo que o movimento é progressivo e quando é que o movimento é retrógrado? Vamos olhar aqui o nosso desenho. Ele foi do S igual a 0 para o S igual a 10. Isso aí, Gabi. Então, o S final está maior do que o S inicial. O que significa que a velocidade é positiva. Portanto, o movimento é progressivo. Beleza. Então, já sabemos, lembramos aí o que é um movimento progressivo. Meu objeto se movimenta no sentido da trajetória. Isso vai cair na provinha? Vai cair na provinha. Não vai cair aceleração, mas classificação do movimento vai. Agora eu vou pôr aqui do lado esquerdo. Uma mesma trajetória retilínea, tá? Então, lá é minha trajetória retilínea. S em metros. Aqui é o 0. Aqui é o 10. E aí eu vou pôr um objeto no 10, com uma velocidade para a esquerda, que eu vou chamar de V1, bem pequenininha. E eu vou pôr esse objeto no 0, com uma velocidade V2, bem grandona. Teve variação de velocidade? Teve, mas eu ainda não estou preocupada com isso, tá? Meu vetor V1 está menor que o V2, tudo bem, mas eu não estou preocupada com isso por enquanto. Como é que eu classifico esse movimento? Olha, a trajetória é positiva para a direita, olha aqui a setinha do S está para a direita, né? E a da velocidade está para a esquerda. Ele está indo do 10 para o 0. Ele está na contramão, gente. Se ele está na contramão, isso significa que a posição final, ela é menor do que a posição inicial. Portanto, velocidade negativa. Movimento, quando a velocidade é negativa, a gente também já sabe classificar.
Quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Já sabemos isso. Vou pôr mais uma situação aqui embaixo. Minha trajetória positiva, ó, o Szinho, para a direita. Meu objeto está aqui no 0. E o meu objeto vai parar no 10, de novo. Ele está indo do 0 para o 10. Porém, aqui no 0, no S igual a 0, né? Ele está com uma velocidade bem grande. E depois a velocidade dele ficou pequenininha. Não importa o que aconteceu com a velocidade, com esse tamanho dessa velocidade. Ela continua sendo positiva, não continua? O meu V1 e o meu V2 não estão para o mesmo lado do S. Então, como é que eu classifico essa situação aqui, ó? Diminuiu o vetor, eu sei disso, mas eu não estou preocupada com o tamanho do vetor. Como é que eu classificaria esse movimento aqui, gente? Progressivo ou retrógrado? Coloca aí no chat para mim. Progressivo ou retrógrado? Essa situaçãozinha que eu desenhei agora, ó. O que vocês acham que é? Eu estou esperando. Alguém vai responder para mim, de livre e espontânea pressão, já, se ninguém escrever. O Bruno disse que é progressivo, o Murilo progressivo, quem mais? Nicole e Isa, muito bem. Por que ele é progressivo? Porque a posição final é 10. A posição inicial é 0. Portanto, a velocidade é positiva. O movimento é progressivo. Tá, vou pôr outra situação aqui, ó. Minha trajetória é positiva para a direita. Aqui é o 0, aqui é o 10. Meu objeto está saindo do 10 e indo para o 0. Só que ele saiu do 10 com uma velocidade bem grande. V2. E aí ele chegou no 1, no 0, com uma velocidade bem pequenininha. Entendeu? Como é que eu classifico esse movimento? Por enquanto, só pensando em progressivo e retrógrado. O que vocês dizem para mim agora? A velocidade diminuiu de tamanho. Tá, mas eu não estou preocupada com o tamanho da velocidade. Eu estou preocupada se ele está indo na mão da rua ou se ele está na contramão. Gabriel disse retrógrado. Nicole, retrógrado. Vini, retrógrado. Murilo, retrógrado. Concordo. Por que ele é retrógrado? Porque a posição final, ela é menor do que a posição inicial. Portanto, a velocidade é negativa. Professora, Oi? você confundiu ali ou você colocou mesmo que o da direita era o V2 mesmo? Ah, eu inverti, desculpa. Obrigada. Aqui é o V1, que inicialmente ele estava aqui, né? E depois ele veio para cá. É V1 e V2. Tá certo? Eu tinha invertido. V1, V2. É igualzinho de cima, tá? Para ser progressivo ou para ser retrógrado, o que eu preciso saber? Eu preciso olhar para onde aponta a velocidade e para onde é o S. Se o S e a velocidade estão para o mesmo lado, é progressivo. Se a velocidade e o S estão para lados opostos, é retrógrado. A gente já viu isso. Tá, mas agora minha classificação não vai ficar só em progressivo e retrógrado. Eu vou precisar dizer, além de progressivo e retrógrado, se ele é acelerado ou se ele é retardado. E agora? Como é que eu vou fazer para saber se ele é acelerado ou se ele é retardado? Intuitivamente, a gente já sabe. Olha para a primeira figura aqui, ó, do lado direito. Chamei ela de 1 agora, ó. Olha para ela. Progressivo, a gente já sabe que é. Agora, o que vocês diriam para mim? Ele é acelerado ou ele é retardado?
O Vini já disse, acelerado. Quem mais? Murilo, acelerado. Nicole, acelerado. Bruno, acelerado. Isa, acelerado. Por quê? Por que ele é acelerado? Porque a velocidade dele aumenta? Ah, o módulo da velocidade dele aumentou. Beleza. Mas eu não posso parar e pensar só nisso. Tá? Não pense em S agora não, Gabi. Esquece S. Não pense em posição. A aceleração, vou voltar aqui nos meus vetores, tá? Momentaneamente. Daqui a pouquinho eu paro com isso. Eu juro que daqui a pouquinho eu paro com isso. A minha aceleração depende do meu vetor ΔV, ok? Quem é o meu vetor ΔV? É V2 menos V1. Esse é o meu vetor ΔV, tá? A aceleração está relacionada com ele. Quem é o V2? Olha a primeira figura. O V2 é um vetor grandão para a direita. Quem é menos V1? É o contrário do V1. V1 está para a direita, o menos V1 está para a esquerda. Vamos juntar esses dois vetores. Papapá, papapá. Isso aqui some, porque eu estou tirando o V1. Sobrou para mim esse pedacinho aqui, que é o meu ΔV. O que significa que a minha aceleração está para a direita aqui, ó. Eu tenho um vetor aceleração aqui para a direita. É como se alguém tivesse vindo aqui na bolinha no V1 e desse um peteleco nela. Fisicamente, dar um peteleco significa aplicou uma força nela. Se alguém empurrou o V1, o que acontece com a velocidade do V1? Aumentou. Que significa que eu tenho uma aceleração aqui para o lado direito. Sempre, agora presta muita atenção, sempre que o meu vetor aceleração e o meu vetor velocidade tiverem o mesmo sentido, o movimento é chamado de acelerado. O que significa isso? Aqui as velocidades são positivas, ó. Tá aqui, V maior que zero, é progressivo, velocidade positiva. A aceleração, se ela tá para o mesmo lado da velocidade, ela é positiva também. Se velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, as duas são positivas, nós classificamos o movimento como um movimento sendo acelerado. Então, elas têm que ter o mesmo sinal. Velocidade positiva, aceleração positiva, acelerado, tá? Vamos olhar a situação aqui de baixo, ó. Progressivo a gente já sabe que é, concordam? Que significa ser progressivo, velocidade positiva. Estou andando no sentido da trajetória. Só que vocês diriam para mim aqui embaixo que ele é acelerado, ou que... apareceu um carrinho agora, né, Larissa? Mas não é um carrinho, não. Vocês diriam para mim que nessa segunda figura o movimento é acelerado ou é retardado? Retardado aqui, gente, não é no sentido de abobalhado, não é no sentido, é no sentido de desaceleração, pelo amor de Deus, tá? Desacelerado. É nesse sentido que eu tô falando, tá? Senão vão achar que eu tô falando aí num movimento, o pessoal, teve um ano que o pessoal do Noturno falava assim, movimento Kiko. Não, não é um movimento Kiko do Chaves, nada disso, tá? É no sentido de desaceleração. Ok? O que vocês diriam para mim dessa figura 2? Ele é um movimento progressivo acelerado ou ele é progressivo retardado? Acelerado. No 2? O 2 é Sim. de baixo aí do 1. Acelerado? O que aconteceu com a velocidade? Ah, tá. O que aconteceu com a velocidade, gente? Ó, Diminuiu. o V1 e o V2 diminuiu. A velocidade diminuiu. Então, será que ele é acelerado mesmo? Ou será que ele é desacelerado? Velocidade diminuiu, gente. Ó, o Bruno disse aqui, retardado. Será que ele é retardado ou será que ele é acelerado? Aonde está a aceleração? Onde está o vetor aceleração, gente? Se eu pensar assim, ó, aqui a velocidade V1 era 100.
O tamanho dela é 100. O V2, se eu disser para vocês, o V2 é 60. Ele está menor. É acelerado ou desacelerado? Gente, o que é isso? Ah, o Murilo disse, retardado agora. Quero ouvir mais pessoas. Ele é acelerado ou ele é retardado? Rafa disse que é retardado. Felipe, Ismael, retardado. Sim, ele é retardado. Mas por qual motivo agora? Vamos pensar fisicamente a situação. Tá? Se eu pensar na aceleração, de novo, eu vou insistir um pouquinho com isso, tá? Se eu pensar na aceleração como proveniente de um vetor ΔV, ele é o vetor V2 menos V1, velocidade final menos inicial. Cadê o meu V2? Ó, o meu V2 é o pequenininho ali, ó, vermelhinho, V2, pequenininho ali, ó. Tá ali meu V2. Bem pequenininho. Tá? Quem é o meu V1? Meu V1 é esse grandão para a direita, só que eu quero menos V1. O que é querer menos V1? É querer o V1 no sentido oposto. Olha aqui meu menos V1. É o V1 do contrário. Quando eu for juntar esses dois vetores, olha o que aconteceu, ó. Do meu menos V1, eu vou tirar o meu V2. Tirei. Sobrou esse pedaço aqui para mim. E esse pedaço que sobrou, ele é a diferença, né? Ele é o ΔV. O que significa que a minha aceleração, olha para onde ela aponta, para a esquerda. Então, minha aceleração está para cá. Se eu pensar em força, o que significa eu pensar em força? Tem alguém empurrando o V1 ou tem alguém segurando o V1? Para o V1 não ir tão rápido. O que vocês acham que estão fazendo aí? Estão empurrando o V1 ou estão tentando segurar? Estão tentando segurar. Então, é como se eu tivesse uma força aqui, ó, querendo que o V1 não fosse para frente. Como se eu tivesse uma força para o lado de cá. Mas eu ainda não estou falando em força, tá? Então, imaginem agora o que está acontecendo. Eu vou comparar a velocidade com a aceleração. A velocidade eu sei que é positiva, porque o movimento é progressivo. Então, a velocidade para a direita é positiva. Para a direita está positivo. Mas a aceleração está para onde? A aceleração está para a esquerda. Então, a aceleração, como ela está para a esquerda, ela é negativa. Ela é o contrário do V. Ó, um está para um lado, o outro está para o outro. Se velocidade e aceleração tiverem sinais diferentes, uma for positiva e a outra for negativa, a gente vai classificar um movimento como sendo um movimento retardado. Tá? Então, a diferença do acelerado para o retardado é velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Retardado, velocidade e aceleração têm sentidos diferentes, sinais diferentes. Vamos olhar a terceira figura. A terceira figura está aqui, ó, do lado esquerdo. A gente já classificou em retrógrado. Falta dizer acelerado ou retardado. O Murilo já disse ali, ó, acelerado. Concordam com o Murilo? Na situação 3, ele é acelerado? A Nicole também disse que sim, o Gabriel concordou. Nicole também. Por que ele é acelerado? É como se alguém tivesse vindo aqui na bolinha 1. Tudo bem, a bolinha 1 tá na contramão? Tá, é retrógrado, ela tá na contramão. Porém, é como se alguém viesse aqui e desse um peteleco nele, aumentando a velocidade dele, de V1 para V2. O que significa que a aceleração está para o mesmo lado da velocidade. Então, se a aceleração está para o mesmo lado da velocidade, essa aceleração aqui, ela é negativa ou ela é positiva, gente? Essa aceleração aqui é negativa ou é positiva? Eu diria que é positivo. Eu também acho que é positivo. Não é positiva, gente. Qual que é o sinal do V1? É negativo. Por que o sinal do V1 é negativo? Ó,
Velocidade é negativa, movimento retrógrado. Qual que é o sinal do V2? Negativo também, porque é retrógrado. É como se tivesse acontecido isso aqui, ó. Vou pôr aqui para vocês. A velocidade era menos 10 metros por segundo, e a velocidade passou para menos 70 metros por segundo. Ai, nossa, mas menos 70 é menor do que menos 10. Concordo, matematicamente. Em física, esse sinal não é igual da matemática. O que significa esse sinal de menos aqui para mim em física? Significa só que meu objeto está andando no sentido oposto da trajetória. Isso aqui é o meu V2, isso aqui é o meu V1. Como é que eu calculo ΔV mesmo? ΔV é V2 menos V1. Isso aqui é ΔV. Quem é o V2? Nossa, o V2 é menos 70. Tá. Tem o sinal de menos aqui da fórmula, ó. É um menos o outro. Quem é o menos V1? Ó, o V1, tá aqui, o V1 é quanto mesmo? Menos 10. Meu ΔV, então, vai ser menos 70. Quanto dá menos com menos? Ah, menos com menos dá mais. Então, menos com menos dá mais, 10. Menos 70 mais 10 dá quanto? Quanto dá menos 70 mais 10? Estou esperando uma resposta no chat. Menos 70 mais 10. Menos 60, professor. Menos 60. Então, o ΔV deu negativo. Ok? Esse ΔV não é positivo. Portanto, essa aceleração é negativa. Tá? Por que que a aceleração é negativa? Porque as duas velocidades são negativas. E a aceleração não está no mesmo sentido da velocidade? Não. Começar no zero, Gabriel, significa sair da posição zero. Ele não começou no zero. Ele saiu da posição 10. A posição que ele saiu não me importa. Se ele saiu do 10, se ele saiu do 15, tá? Ele está andando no sentido contrário. Ele veio do 10 para o zero. Isso é retrógrado. Tá? Agora, o que aconteceu com essa velocidade? Ela foi de menos 10 para menos 70. Ela aumentou negativamente. É diferente da matemática. Essa velocidade aumentou? Sim, mas ela aumentou negativamente. Então, ele é acelerado? Sim, ele é acelerado. Mas ser acelerado não significa ter aceleração positiva, gente. O que significa ser acelerado? Significa ter o mesmo sinal da velocidade. A velocidade negativa é. A aceleração é negativa? Também é. Então, um movimento acelerado. Sim, Bruno, ele continua na contramão. O pior não é só ele estar na contramão, ele está na contramão aumentando a velocidade dele. É isso que ele está fazendo. Ele é retrógrado e acelerado. É um carinha folgado. Entrou na contramão e ao invés de voltar para trás, ele acelerou. Ele pisou no acelerador para a velocidade dele aumentar. Então, é retrógrado e acelerado. Última situação. Eu vou dar tudo isso aqui exemplo com números, já. A menor do que zero não significa retardado. Não foi isso que eu falei, Gabriel. Eu não estou dizendo que A maior que zero é acelerado. Eu não estou dizendo isso. E nem estou dizendo que A menor que zero é retardado. Eu não estou falando isso. Tá? O que eu estou falando para você é essa velocidade aumenta no sentido da trajetória, aumenta no sentido da velocidade, ou ela diminui no sentido da velocidade. Eu não comparo com S, eu comparo A com V. Se A e V estão para o mesmo lado, significa que os dois têm o mesmo sinal. Então, é acelerado. A aceleração vale menos 2. Tudo bem. Ele é acelerado. Porque o movimento dele está retrógrado. Ele está na contramão, aumentando a velocidade dele negativamente. Mas ele está aumentando. Ok? Olha a última situação. Tá? O que acontece nessa última situação? É retrógrado. A gente já sabe.
Mas, olha o que aconteceu com a velocidade. Ela era grande e ela passou a ser pequenininha. Isso é, ela era grande quanto? Ela era menos 100. Por que esse menos 100? Ela é negativa. Ela passou a ser menos 20. Ela diminuiu? Diminuiu. Quanto? De quanto é o meu ΔV? Vamos pensar. Meu ΔV não é V2 menos V1? Esse aqui é o meu V2. Esse aqui é o meu V1. Ele saiu daqui a 100, chegou aqui com 20, menos 20. O V2, quanto vale o V2? Menos 20. Menos, ó, o menos da fórmula. Quem é o V1? O V1 é menos 100. Olha, as duas velocidades são negativas. Tanto a final, quanto a inicial. Mas o que que acontece aqui? Menos 20. Menos com menos dá mais. Menos 20 mais 100. Quanto dá menos 20 mais 100? Nossa, dá 80. Olha, as velocidades são negativas. Mas o meu ΔV deu positivo. Velocidade negativa está para o lado esquerdo, ó. Para a esquerda é negativo. Para onde está a aceleração? A aceleração não está para a esquerda. A aceleração está para a direita. A minha velocidade de V1 passou para V2, é como se alguém estivesse segurando ele, tivesse uma força para a direita, tentando impedir o V1 de andar. Então, olha o que aconteceu com velocidade e aceleração. Elas estão em sentidos opostos. O V é negativo, os dois são negativos, ó, menos 20 e menos 100. Mas o A é positivo. Então, como é que eu classifico esse movimento? Eu já sei que ele é retrógrado. Mas ele é retrógrado e ele é retardado. Por que que ele é retardado? Como é que vocês justificariam para mim que ele é retardado? Tem um motivo para ele ser retardado. O módulo da velocidade diminuiu. Ah, concordo. O módulo da velocidade diminuiu, ó. Aqui era grandão, aqui passou a ser pequenininho. Então, diminuiu o módulo da velocidade. A aceleração está do contrário. Tá? Então, eu preciso olhar os sinais. Vou fazer alguns exemplos aqui para ver se vocês entenderam. Tá? Agora, eu não vou fazer com vetor, não. Isso aqui tudo é vetor. Eu não vou fazer com vetor. Vamos supor que eu diga para vocês o seguinte. Vou por exemplo. Tá? No instante t igual a 5 segundos, no instante t igual a 5 segundos, a velocidade do objeto é 20 metros por segundo e a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Classifique esse movimento. Como é que eu vou classificar esse movimento? Eu preciso dizer se ele é progressivo acelerado, eu preciso dizer se ele é progressivo retardado, eu preciso dizer se ele é retrógrado acelerado, eu preciso dizer se ele é retrógrado retardado. Como é que eu classificaria ele, gente? Ó, eu só dei isso. No t igual a 5, eu tenho esses valores. Velocidade 20, aceleração 4. Gabriel disse retardado, Bruno disse progressivo. E aí? Mais opiniões. Como é que eu classifico ele? Isa disse progressivo. Ah, retardado era do passado. Tá ok, Gabriel. Gente, eu tenho que classificar de duas maneiras. Eu tenho que dizer se ele é progressivo ou se ele é retrógrado. Além disso, eu tenho que dizer se ele é acelerado ou se ele é retardado. Minha resposta tem que ter duas palavras, não é uma só. Ou ele é progressivo acelerado, ou ele é progressivo retardado, ou ele é retrógrado acelerado, ou ele é retrógrado retardado. Tem que ter duas respostas. Ó, o Bruno disse progressivo acelerado. A Nicole disse progressivo aqui em cima, acelerado aqui embaixo.
O Vinícius disse progressivo e acelerado. Tá? Da onde esse pessoal tirou essas respostas? Disso aqui, gente, ó. Pensem comigo. É isso aí, Vini. V maior do que zero. 20 é maior do que zero. Ok? Positivo. Velocidade positiva, movimento progressivo. A aceleração é 4. É um número positivo também. Concorda? Se a aceleração é positiva e a velocidade é positiva, estou comparando os dois. Aceleração e velocidade. Se as duas são positivas, isso significa que o movimento é acelerado. Tem o mesmo sinal, tá? Se as duas fossem negativas, também seria acelerado, porque teriam o mesmo sinal. Vou pôr um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que no t igual a 18 segundos, a velocidade do objeto é menos 15 e a aceleração é 10. Como é que eu classifico o movimento? Estou esperando uma resposta. Como eu classifico o movimento? Não é difícil não, gente. Com números fica bem fácil. Vai, vamos lá. Vinícius disse retrógrado e retardado. Quero mais gente falando. Senão começa a chamar aí, ó. Eu tenho uma lista enorme aqui de alunos. Tem 40 na sala comigo. 39, né? Na sala comigo. Vamos lá, primeiro McNulty. Quero ver vocês. Bruno, retrógrado, retardado. Nicole, retrógrado, retardado. Ismael, retrógrado e retardado. Felipe, retrógrado, retardado. Bruno Gabriel, retrógrado, acelerado. Bruno, você está pensando ainda errado, tá? Você está pensando assim, velocidade negativa, retrógrado, aceleração positiva, acelerado. Eu não posso pensar assim, tá, Bruno? O que eu vou pensar? Velocidade negativa. Concordo com você, Bruno. Velocidade negativa, ele é retrógrado. Tá? Porque a velocidade é negativa. Porém, a aceleração é positiva. O fato da aceleração ser positiva não significa acelerado. Tá? Por que não significa? Ó, velocidade negativa, aceleração positiva. Tem sinais opostos. Um é menos e o outro é mais. Se eles têm sinais diferentes, como é que eu classifico um movimento quando tem sinais diferentes? Ele é retardado. Então, com sinais diferentes. Para ser acelerado, não é aceleração positiva. Para ser acelerado, a aceleração e a velocidade têm que ter o mesmo sinal. Ou as duas são positivas, ou as duas são negativas. Tá? Captou a mensagem, Bruno? Não vai ficar olhando o sinal da aceleração, não. Isso não te diz se é acelerado ou se é retardado. Tá? Vou pôr mais um exemplo aqui. Vamos supor, no t igual a 2 segundos, que a velocidade vale 17 metros por segundo e a aceleração vale menos 3 metros por segundo ao quadrado. Como que eu classifico esse movimento? Quando a gente entende, fica até gostosinho fazer a classificação. Como é que a gente classifica isso? Olha lá. Bruno, essa sua resposta é a de agora? Retrógrado, acelerado? Não, acho que era do anterior, né? Vinícius, vamos lá. O Vinícius disse progressivo e retardado. Olha a justificativa do Vinícius. Velocidade positiva, aceleração negativa. Então, ele é progressivo e retardado. Nicole disse progressivo e retardado. Murilo disse progressivo e retardado. Vamos pensar. Velocidade positiva. Velocidade positiva significa progressivo.
E a aceleração? A aceleração é menos 3. Então, a aceleração está negativa. Um é positivo e o outro é negativo. Se um é positivo e o outro é negativo, eles estão com sinais diferentes. Um é mais, o outro é menos. Se os sinais são diferentes, ele é retardado. Progressivo, porém retardado. Tá? Um último exemplo. Vamos supor que no t igual a 9 segundos, a velocidade esteja valendo menos 8 e a aceleração esteja valendo menos 16. E aí? Menos 8 e menos 16. Várias respostinhas aí, ó. Vini, quando você disse retrógrado acelerado, você está me dizendo ele é retrógrado porque a velocidade é negativa, e ele é acelerado porque a aceleração é negativa também. Concordo. Murilo, retrógrado e acelerado. Beleza. Nicole, retrógrado e acelerado. Concordo, Nick? Por que retrógrado? Vamos olhar. Velocidade é menos 8. Velocidade é negativa. Velocidade negativa, retrógrado. Tá. A velocidade é negativa, mas a aceleração também é negativa. Tá, mas aceleração negativa não significa exatamente retrógrado, né? O que significa essa velocidade, essa aceleração negativa? Não sei, eu tenho que olhar a velocidade para saber. Aí, quando eu olho para a velocidade, eu vejo assim, a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa. Poxa, se a velocidade é negativa e a aceleração é negativa, as duas têm o mesmo sinal. Se as duas têm o mesmo sinal, ele é acelerado. Tá? Vou pôr mais uma situação aqui para vocês. Vocês já ouviram falar em movimentos na vertical alguma vez na vida? Vamos supor que eu diga para vocês que eu tenho uma trajetória, olha aqui o meu problema, uma trajetória na vertical para cima. Ó, S é positivo para cima. Eu pego um objeto e jogo para cima. Eu jogo um objeto com uma velocidade bem grande para cima. O que acontece com a velocidade desse objeto à medida que ele sobe, gente? Ela aumenta ou ela diminui? Peguei uma caneta, joguei para cima. O que acontece com a velocidade dessa caneta à medida que ela sobe? Vinícius disse que vai diminuindo, Bruno disse que vai diminuindo, Murilo disse que vai diminuindo, Nicole, Gabriel, todo mundo disse que vai diminuindo. Concordo. À medida que a velocidade, esse objeto está subindo, a velocidade dele diminui. Tá? O que significa que tem uma aceleração aí, se a velocidade diminuiu. Tá? Vou pensar vetorialmente, só para vocês verem que bonitinho. Ó. Se eu pensar vetorialmente, o que eu tenho? Eu tenho um vetor ΔV? Tenho. Quem que é o meu vetor ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. Quem é a velocidade final? Esse V1 aqui, ó, que é pequenininho. Quem que é o menos V0? Ah, é o meu V0 do contrário. Tá aqui o meu V0 do contrário. Então, eu vou lá do meu V0 do contrário e tiro o meu V1. Tirei. Eu tenho um ΔV para baixo. O que significa? Se eu tenho um ΔV para baixo, eu tenho uma aceleração para baixo. E essa aceleração, gente, não é uma aceleração qualquer. Vocês já devem ter ouvido falar nessa aceleração que é para baixo, ó. Viu? Ó, deu uma aceleração para baixo, que legal, né? Que aceleração é essa aqui para baixo, hein? Não tem um nome. Qual que é o nome dessa aceleração? Ah, já ouviram falar? É a aceleração da gravidade, que é para baixo, né? Então, a aceleração da gravidade faz com que a velocidade desse objeto diminua na subida. Como eu classifico o movimento nessa situação? Presta atenção. Ele não está subindo? E eu não disse que a minha trajetória era para cima? Trajetória para cima, trajetória para cima,
e velocidade para cima. Portanto, o movimento é um movimento progressivo, porque eu estou no sentido da trajetória. Acelerado ou retardado, gente? Acelerado ou retardado. Ó a velocidade, tá para cima. Olha a aceleração, tá para baixo. Se a velocidade tá para cima, a aceleração tá para baixo, significa que tem sinais opostos. Então, ele é progressivo e ele é retardado. Tá? Lembram, eu adotei a trajetória positiva para cima. Tá aqui. O meu objeto para. Chega uma hora que o meu objeto para. Milésimos de segundos ele para. E aí acontece o que com esse meu objeto? Ele começa a cair. Tá? Ele cai. Ele começa com uma velocidade pequenininha lá em cima. E aí, à medida que ele está caindo, essa velocidade está aumentando. E por que que essa velocidade está aumentando à medida que ele está caindo? Porque tem uma aceleração para baixo, não é isso? Ó, veja, a aceleração da gravidade está para baixo, aqui e aqui também. Tá? A aceleração da gravidade é sempre para baixo. Como é que eu sei que ela é sempre para baixo? Quem que é ΔV? É V2 menos V1. Olha o meu V2. Tá grandão aqui, ó. V2. Quem que é o meu V1? Esse pequenininho aqui. Mas eu quero menos V1. O menos V1 é para cima. Aí do meu V2, eu tiro o meu menos V1. Opa, do V2, eu tirei o menos V1. Sobrou para mim o ΔV. E ΔV, variação de velocidade, está relacionado com aceleração. Olha lá, para baixo. Continuou para baixo a minha aceleração. Beleza. Como eu classifico o movimento? Vamos lá. A trajetória estava para cima. E agora a velocidade está para baixo. Então, ele não é mais progressivo. Se a trajetória está para cima e as velocidades estão para baixo, ele é retrógrado. Tá. Agora, acelerado ou retardado? Vamos pensar. Velocidade está para baixo. Positiva para baixo? Não, negativa para baixo, Glaucia. Mas a aceleração também está para baixo, ó, que significa que essa aceleração também é negativa. Então, ele é retrógrado e ele é acelerado. Ele aumenta a velocidade dele negativamente na hora que ele cai. Beleza? Eu posso classificar tanto na horizontal quanto na vertical um movimento como retrógrado ou acelerado ou retardado, progressivo, acelerado ou retardado. Pessoal, complexo saber se é acelerado ou retardado? Eu acho que com números fica mais fácil, tá? Lembrem-se, velocidade é só olhar se é positiva e negativa para saber se é progressivo ou se é retrógrado. Agora, acelerado e retardado não é olhar o sinal da aceleração, é comparar aceleração e velocidade. Se aceleração e velocidade têm o mesmo sinal, acelerado. Ou as duas são positivas, ou as duas são negativas, acelerado. Se tiver do contrário, um positivo e o outro negativo, tanto faz quem é o positivo e quem é o negativo, é retardado. Vocês compreenderam isso, matematicamente falando, essa classificação? Põe um ponto para mim no chat, quem entendeu. Depois eu vou repetir isso na próxima aula, não se preocupa, não. Tem alguns pontinhos, beleza. Depois que a gente entende isso aí, a gente só quer ficar classificando o movimento. Mas não vamos sair disso aí, não, que vai ficando pior. Isso aí até que é legal. Pessoal, chamada. Vamos lá, que bom, vários pontinhos aí que estão entendendo. Chamada, cadê a Dai? Dai, cadê você? Olá, Dai, boa noite. Cadê a Adriana? Adriana, não é complexo, não. Adriana tá aí, boa noite, Adriana. Cadê o Alisson? Alisson, cadê você? Ana Carol? Aninha? Oi, Aninha. Cadê o Arthur? Arthur? Oi, Arthur. Salve, salve. Breno? Breno tá aí, Breno? Bruno Gabriel. Cadê o Bruno Gabriel? Aê, Bruninho. Bruno William. Opa, salve, salve. Cadê o Diego?
Salve, né, Bruna? Diego também tá aí. Salve, Diego. Enzo. Joia. Enzo, você entendeu o que eu falei na aula de hoje, Enzo? Que bom, Enzo. Vai pensar no banheiro ainda, aquele negócio da aceleração. Não esquece, hein, Enzo. Felipe Dias. Isso aí. Felipe Dias tá aí. Cadê o Felipe Leite? Salve, salve. Cadê o Gabriel Gomes? Oi. Oi, Gabi. Gabriel Vicentini. Gabi Vicentini. Aí. Cadê a Gabi? Gabi, fala aí pra nós, Gabi. Gabi não entrou? Cadê o Gui? Gui Antônio. Só um minutinho, Fê. Já deixa você sair. Gui Antônio tá aí? Tá. Cadê o Gui Santos? Opa. Gu. Cadê o Gu? Salve, Gu. Ian. Salve, salve, Ian. Ingrid. Aí, boa noite, Ingrid. Cadê a Isa? Isa. Tô aqui, Aê, que bom. Ismael, fala oi pra mim de novo, Ismael. Aê, presente. Cadê o João Henrique? João, cadê você, João Henrique? João Vitor. Jonathan. Cauã. Lari. Jonathan tá aí. Lari também. Muito bom. Léo. Cadê o Léo? Aí, oi, Léo. Letícia. Lelê, cadê você? Oi, Lelê. Lucas. Salve, salve, Lucas. Duda. Lucas, se eu recebi, eu ainda não vi, Lucas. Se eu não respondi, é porque eu não vi, Lucas. Tá? Dudinha tá aí. Matheus Rodrigues. Lucas Figueiredo. Tá aí, beleza. Cadê o Matheus Rodrigues? Salve, Matheus. É o Matheus Rodrigues Almeida. Joia. Tem o Matheus Rodrigues Ferrarese. Ferrarese tá aí. Cadê o Murilo Henrique? Olá. Murilo Silva. Tá aí também. Nicole. Oi. Nicolas. Também tá aí. Felipe, meu amigo dos pontinhos. Cadê o Felipe? Aê, Felipe. Rafinha, cadê você, Rafinha? Tá com sono? Já vou liberar você para dormir, Rafinha. Rafa Cris. Rafinha, Cris, cadê você? Oiê. Ti Leonardo. Ti Léo, cadê você? Tia Ruda. Boa noite. Boa noite. Cadê o Ti Gabriel? Tia Ruda tá aí. E o Ti Gabriel? Vicky. Cadê a Vi? Oi, Vicky. Vini. Olá, Vini. E Vitor Hugo. Salve, salve, Vitor Hugo. Pessoal, para encerrar, eu vou voltar a falar nesse assunto na semana que vem. Eu vou prosseguir o assunto, gente, porque eu tô meio atrasadinha com conteúdo, quando comparado aí o ano passado, tá? Meio atrasadinha, bastante. Tem perguntinhas para responder para mim, né? Se a aceleração pode ser ΔS sobre ΔT quadrado, não esqueçam de pensar nesse assunto. Pessoal, aproveitem o feriado para colocar a vida de vocês em ordem. Quem não me entregou a lista, tente entregar no máximo até sexta-feira, porque eu vou estar corrigindo essas listas no final de semana. Quando eu fizer a devolutiva, eu não aceito mais, tá? Então, quem ainda não entregou, entregue a lista. É importantíssimo a entrega da lista, tá certo? Então, ponham a vida de vocês em ordem. Bom feriado. Aproveitem para descansar também,
tá certo? Muito obrigado pela presença na aula, numa véspera de feriado, e a gente se